Olá, minha irmã! Olá, meu irmão! Tudo bem com vocês? Aqui o Ricardo, trabalhador da Casa Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré, para mais um encontro, mais uma reflexão nas palavras do Evangelho, do Cristo, da doutrina dos Espíritos. Convido a todas e todos que nesse momento, com fé em nosso coração, nós possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, que nos intui, que nos ajuda e que conosco tem paciência, para que possamos refletir nas palavras que aqui serão lidas e que a reflexão ela se transforme em ação no nosso dia a dia. Assim seja. Então, o livro que vamos ler também hoje, vamos discutir um pouquinho, é Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, meus irmãos, o item aqui, o capítulo, é o de número 144 deste livro. Ele tem como título, Que temos com o Cristo? Uma pergunta. Que temos com o Cristo? O que temos com o Cristo? A reflexão se dá lá em Marcos, capítulo 1, versículo 24. Diz assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. És o Santo de Deus. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Neste pequeno parágrafo, mais grandioso, no que traz para nós de aprendizado, diz assim, que a mensagem do Cristo não termina quando ele foi crucificado, na sua caminhada lá no Calvário, na sua crucificação. É ali, de fato, quando morre por nós, é que inicia uma caminhada fundamental e importante, que é a caminhada do Evangelho, da Boa Nova, que os discípulos, naquela ocasião, ainda encarnados, dariam continuidade na sua obra. E nós poderíamos dizer que somos discípulos do Cristo? O que é ser um discípulo? É aquele que segue o Mestre? É aquele que procura fazer acontecer as orientações do Mestre? Seremos nós discípulos? Nós temos conseguido colocar em prática os princípios do Cristo? Ou o princípio maior, que é a palavra amor, ame a teu próximo como a ti mesmo? Fica aí a primeira indagação. Temos conseguido nos tornar discípulos ou ainda não? Ainda temos dificuldade de amar? Ainda temos dificuldade de perdoar? Não estou julgando ninguém porque faço essa pergunta para vocês, mas faço em primeiro lugar para mim. Ricardo, tem dificuldade ainda em perdoar? Tem conseguido ser discípulo do Cristo? Fica a primeira mensagem reflexiva. Vamos adiante com o texto. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoravam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos no mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surge sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formando para estabelecer a fraternidade, aparecem
com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Olha que interessante. Quando nós olhamos para uma determinada influenciação ou obsessão, qual é o papel que nós temos? No Livro dos Espíritos, há uma pergunta, que não me recordo o número, mas que menciona que os espíritos nos acotovelam, estão em outra dimensão, mas próximo de nós. E que, se não tomarmos cuidado, de ordinário são eles que nos dirigem. Aí uma interpretação muito rápida e inadequada pode dizer assim: então somos marionetes e não temos culpa ou não temos responsabilidade dos atos que cometemos. Não é isso. É uma questão de vibração, uma questão de frequência, uma questão de daquilo que quem se aproxima de você no dia a dia? Quem você permite que se aproxima de você no dia a dia? Com que tipo de pessoas você gosta de estar ou você não gosta de estar? Mesma coisa se dá no mundo espiritual. Quem se aproxima de mim? Quem se aproxima de você? Não somos perfeitos, mas pensar sobre a nossa vibração, lembrando que vibração tem muito a ver com atitude. Quando eu começo a fofocar de alguém, fofocar, falar mal, porque sou humano e peco e cometo esse erro. Não vamos negar que a gente não comete isso, porque nós ainda cometemos. E quando tomamos uma atitude dessa, que espíritos será que se aproximam de nós, que têm interesse em estar conosco nesse momento? Os bons espíritos ou os espíritos, os nossos irmãos imperfeitos, infernais? Já sabemos a resposta. E veja, no texto fala que os bons e maus espíritos podem estar em todos os ambientes e instituições. Ali foi falado da política, ali foi falado da religião, do ambiente de trabalho. Ou seja, quem nós temos convidado para nos acompanhar? Convidado por meio das nossas atitudes. Deixemos o papel de vítima agora e devemos assumir a nossa responsabilidade. Quem temos convidado? Temos criado um ambiente, metaforicamente aqui falando, simbolicamente falando, temos criado um ambiente de céu ou de inferno, simbolicamente falando. Esta passagem do livro, Caminho, Verdade e Vida, vem nos alertar. Vamos para a parte final do texto. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, com a Boa Nova, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos nós com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Ou seja, não há privilégio, não há religião nenhuma, doutrina nenhuma com privilégio algum. O fato de você viver e estudar uma doutrina dos espíritos que nos esclarece sobre o mundo espiritual, não nos faz de nós melhor do que ninguém. Apenas nos traz informações, não necessariamente conhecimento, porque o conhecimento poderá se transformar, a informação poderá se transformar em conhecimento. O conhecimento é aquilo que se vive no dia a dia. Então, que nós tenhamos cuidado nessa casa, por exemplo, nas outras instituições religiosas que participamos, dos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de lazer também. Precisamos tomar cuidado e lembrar,
Quando eu estou num ambiente de lazer, o que Cristo tem a ver com isso? Olha que interessante. É justo e digno ter um lazer que nos faça bem, que seja saudável. Qual é a minha postura nesse ambiente? Qual é a minha postura quando eu vou numa festa? E aqui não quero falar de moral, isso pode, isso não pode. Mas o que Cristo tem a ver com isso? Quando eu estou no trabalho, quando eu estou numa peça de teatro, quando eu estou no estágio de futebol, quando eu estou numa palestra, na missa, no culto, quando saio para fazer exercício, quando saio para trabalhar, quando alguém briga comigo no meu ambiente de trabalho, por um erro meu até. O que Cristo tem a ver com isso? Será que nós devemos lembrar do nosso papel, da nossa postura evangélica somente quando nós vamos a um culto religioso, uma palestra espírita, a missa ou outras atividades religiosas? Ou lembrarmos que aonde estamos, somos filhos do Criador, irmãos do Cristo Jesus? E qual a nossa postura? E aqui não é postura de santo, de santidade, porque não somos nada disso, somos um espírito imperfeito, mas em caminhada evolutiva. É lembrarmos do amor. Que em todos os espaços que nós estivermos, lembrarmos do amor, do respeito, do concordar ou discordar, mas com respeito. Lembrar que ali naquela pessoa que está, às vezes, brigando comigo, também é o irmão do Cristo. E falar sobre tudo isso é muito fácil. O desafio é a gente viver isso. Então, nas situações difíceis e boas, alegres e infelizes, que a gente venha viver, a gente lembre o que Cristo tem a ver com tudo isso. É lembrar que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, muito obrigado por vocês acompanharem mais um Evangelho realizado pela Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. Nós agradecemos a vocês pelo carinho para com essa casa. Sigam firme na jornada, na sua caminhada. Paz e bem e uma abençoada semana. Gratidão. Obrigado.